Olá, Mercado Ético traz hoje um convidado muito especial para quem quer ter o direito de entender mais sobre ética no sentido completo do termo, no sentido original e, por que não dizer, no sentido jurídico. Nós temos aqui o doutor Ives Gandra Martins, jurista de renome nacional e internacional, doutor honoris causa por diferentes universidades. Enfim, o doutor Ives Gandra Martins é conhecido certamente de todos vocês, tem inúmeros títulos, mas gosta mesmo de ser chamado de professor. Inclusive, ganhou o título de professor emérito pelo CIEE o ano passado e fazia quase 10 anos que um jurista não era elevado a este título. Ives, é difícil falar de você, porque eu precisaria de um programa para falar sobre você. Mas o que a gente quer hoje mesmo é ouvir você, ouvir o professor Ives Gandra Martins. E eu, como uma completa ignorante na sua área, eu gostaria de começar pelo começo. Eu tenho muita curiosidade de saber sobre ética e direito. Quando foi que ética e direito se encontraram e como é que o contexto da ética, seja na cultura grega, seja na cultura romana, acabaram interferindo no direito? É claro que o direito romano é o direito magno, né, que rege as leis. Então, queria entender um pouquinho sobre isso. Na verdade, eu tenho a impressão que na cultura da humanidade, pelo menos da história narrada, nós temos sempre comportamentos éticos, as primeiras legislações no mundo inteiro, de Hammurabi, de Shulgi, as leis de Manu. Se nós pegarmos o mesmo Código de Ligipstar, na Grécia, de Drácon, Licurgo, Solon. Mas, na prática, a palavra ética, ela vem necessariamente da expressão ethos, do vocábulo ethos grego, que quer dizer costumes. Com a palavra moral, vem de mores, que quer dizer costumes, em Roma. O aspecto que é interessante é que a concepção ética dos gregos era uma concepção especulativa. Vale dizer, eles viam os costumes, mas os grandes filósofos gregos especularam sobre política, sobre vida, sobre o direito, inclusive. Mas grandes especuladores não conseguiram realizar, coisa que os romanos conseguiram, porque a praticidade, o pragmatismo do romano, ele vendo a palavra de costumes, mos mores, eles, romanos, puseram no direito e instrumentalizaram o direito como uma forma de conquista. Só para exemplificar, Cristina, os romanos deram tal importância ao direito que cada povo que eles conquistavam, quando esse povo passava a ser confiável, eles estendiam a garantia do direito romano. Esse Paulo, por exemplo... Portanto, aqueles cidadãos se transformavam em cidadãos romanos. Eles moravam num país conquistado, mas tinham a garantia do direito romano, tinham em Roma a mesma garantia que os cidadãos que nasceram em Roma. Os gregos não conseguiram. Pega-se, por exemplo, as diversas cidades-estados. Mesmo Atenas, que foi a única democracia, provavelmente Esparta era um reinado duplo, eles não conseguiram colocar leis, então se vivia ética, mas não se tinha essa praticidade que os romanos conseguiram colocar o seu direito. Ao ponto de, na Grécia, o que é interessante, que a palavra ética é fundamentalmente uma parte vinculada à expressão grega, ao ponto de, nas cidades gregas, elas viverem constantemente em conflitos entre elas, com sistemas jurídicos diferentes e não universalizados como Roma. Grécia nunca conseguiu formar um império. Mesmo com Alexandre, que era um macedônio, ele durou pouquíssimo enquanto viveu. Roma durou 2.100 anos, entre a Roma Ocidente e a Roma do Oriente. A estrutura grega é de profundidade. Mais de especulação filosófica. Filosofia. Os romanos nunca conseguiram aquela beleza filosófica que um Aristóteles, um Platão, um Sócrates, os anteriores, Anaxágoras, Anaximenes, Tales de Mileto, enfim, Pitágoras, que conseguiram.
Os romanos tiveram filósofos imitadores, mas foram geniais na instrumentalização do direito. E daí puseram a ética junto do direito. Todo o direito romano é formado numa tensão permanente para que o direito seja a exteriorização dos bons costumes a fim de serem seguidos pelos povos. Quer dizer, a ética vem justamente de costumes e costumes entendidos como bons costumes. Aliás, até porque a expressão costumes não precisavam de bons. Porque o que é o direito no início, se não o direito costumeiro? Nas sociedades primitivas, o que prevalece nas sociedades primitivas? Os nossos indígenas, as primeiras sociedades de Neandertal, de Cro-Magnon, dos povos, eram os costumes. Os costumes é que davam as regras necessárias. E os costumes eram sempre considerados bons. Os bons eram inerentes aos costumes que representavam o direito à época. Porque isso vinha de toda uma tradição também oral. Exatamente. A tradição oral... Que implica na sabedoria ancestral dos povos, aliás, não é isso? Isso, aliás, você diz muito bem, Cristina. Os costumes representavam um repositório dessa sabedoria ancestral. Você colocou, aliás, de uma forma muito gráfica a definição de por que eram só costumes e não havia necessidade de adjetivar como bons costumes. Perfeito. É o que o tempo é que nos levou a mostrar que nem todos os costumes eram bons e nós temos que separar os bons dos maus costumes. Houve um desligamento, particularmente no nosso modelo atual, né, de sociedade, um desligamento daquilo que de fato nós sabemos. Exatamente. Mas isso está num registro, nesse momento, não acessado. Né? Agora, o que ocorre é que um conceito absoluto de ética você não tem. Tá certo. Quer dizer, todos nós temos a nossa visão. Eu, por exemplo, sou, no campo do direito, um justnaturalista. Eu acho que há leis que o homem tem que obedecer, nascem conosco. Tá certo. E há outras leis que o homem pode criar. Então, naquelas leis naturais, o Estado não pode intervir. Por exemplo, o direito à vida. O direito à vida é meu. O Estado não criou o meu direito de nascer. É meu o direito. O Estado tem que reconhecer. Agora, se um sistema parlamentar ou um sistema presidencial é o melhor para um país, é o homem que tem que fazer, o homem que tem que escolher para aquele momento. Então, há certos direitos que o Estado só pode reconhecer, há outros direitos que o Estado pode criar. Nos direitos que o Estado só pode reconhecer, eles necessariamente são o fundamento, a base dos costumes, da ética e, a meu ver, eu não sou um justnaturalista historicista, que os bons costumes, por serem repetidos, demonstraram que aquilo era bom para a humanidade. Mas, ao contrário, eu parto do princípio que há certos direitos que, por eu ser um ser humano, nascem comigo. E eles terão que ser sempre respeitados. Você estava falando, você começou a dar o exemplo de Paulo. Né? Paulo é o caso apóstolo, mais impressionante. Quando ele é chibatado, ele chega para o centurião e diz: é lícito chibatar um cidadão romano? E a resposta disse: não é. Ele disse: eu sou cidadão romano. O centurião fica com medo, porque ele seria punido, porque Paulo teria a garantia do direito romano. Daí ele disse: mas cidadão por quê? Eu disse: eu sou de nascimento. Ele disse: eu comprei por um alto valor. E por que Paulo era cidadão? Porque a cidade em que Paulo nasceu, ela tinha apoiado Augusto contra Marco Antônio. E quando Marco Antônio foi derrotado, Augusto deu a cidadania romana para toda a cidade. Paulo de Tarso, né? Olha, nós vamos encerrar esse bloco deixando uma pergunta no ar. O que é lícito na sociedade que nós estamos vivendo? Até já. Vamos retomar a pergunta que ficou no ar. Professor Ives Gandra, é lícito hoje, na sociedade em que vivemos, a concentração de renda, inclusive a grande concentração do lucro na mão dos acionistas, quando nós temos uma humanidade faminta, sem oportunidade de escola, de educação, quando a gente sabe que 56% do PIB mundial
hoje está nos cofres das 100 maiores corporações do planeta? É muito difícil a resposta, Cristina. Em primeiro lugar, porque, indiscutivelmente, o próprio capital ele vai gerando novas oportunidades, novos negócios. Por outro lado, nós sabemos que, infelizmente, o papel do Estado, que deveria ser um papel regulador para evitar esses desníveis, a pessoa, quando assume o poder, ela se identifica com o poder. Carl Schmitt, que foi um grande pensador alemão do século passado, na teoria das exposições, ele dizia o seguinte: as ciências elas se conhecem pelas oposições entre a economia entre o útil e o inútil, a moral entre o bem e o mal, a estética entre o belo e o feio e a política entre o amigo e o inimigo. O que interessa ao detentor do poder é o poder. E por essa razão o Estado, que deveria ter uma função de representação do povo e ser o elemento de estabilização para evitar essas distorções, o Estado termina não fazendo porque os governos se identificam com o poder. Claro, existe esse ditado, né? Exatamente. Para conhecer um homem, dá-lhe poder. E Helmut Kuhn dizia, não existe Estado. O Estado é uma mera estrutura de poder. Ora, isso dificulta muito, em relação às empresas, a ter esse elemento estabilizador, porque eles são ideológicos e, evidentemente, vale o sentido dos detentores do poder serem os donos e definir o destino da sociedade, ou então aqueles extremamente liberais que o Estado não faz papel nenhum e permite as concentrações. Agora, eu entendo que o que é legal é aquilo que eles estão fazendo, nem sempre é legítimo ou lícito. E nós temos um conflito entre o legal, que está na lei, aquilo que se segue, porque todas essas empresas seguem rigorosamente os direitos dos seus diversos países, ou os acordos plurirregionais, dos tratados internacionais. Mas nem sempre o que eles estão fazendo é lícito. Vê-se, por exemplo, na questão ambiental. Nós sabemos a força das grandes corporações para evitar, por exemplo, que nos Estados Unidos se venha aderir com muito mais força aos pactos de preservação do meio ambiente. Então, na prática, nós temos hoje muita legalidade que é ilícita. Não é ilícita, é ilegítima, porque o ilícito seria ilegal. Legal é o que está na lei, mas dizia Cícero que sumum ius, summa injuria. O máximo do direito pode representar o máximo da injustiça. E é exatamente essa diferença entre o que é lícito e daquilo que é legal. Nem tudo o que é legal é legítimo. E tudo que é legal é lícito. A gente está vivendo hoje, Ives, um momento em que começa a emergir a chamada consciência planetária. A consciência, ela vai buscar a legitimidade, né, nos nossos atos e assim por diante. Considerando esse emergir hoje tão disseminado, você acredita que nós acabaremos tendo o Estado universal de direito? Num livro meu, Estado de Direito, o Direito do Estado, em 77, eu entendia que a sobrevivência da humanidade no século XXI vai depender da conformação até o fim do século XXI de um Estado universal. Na época já estávamos com o começo da União Europeia, na época apenas era um mercado comum europeu, mas eu estou convencido que nós estamos a caminho. Esses acordos internacionais, o protocolo de Kyoto agora, o protocolo de Bali, entende? A força que a humanidade começa a exercer, os acordos internacionais, a União Europeia com 27 países, e na sua reformulação da Carta Constitucional para um novo estilo de documento jurídico, com uma importância muito dada a direitos fundamentais do ser humano e aos direitos ambientais, a luta que se faz na formação de outros blocos levarão até o fim do século a termos certamente um Estado universal, ou pelo menos uma regulação jurídica universal para os grandes temas, de direitos fundamentais, de direitos ambientais, que são direitos fundamentais de terceira e de quarta geração. Com certeza. Porque vale dizer, são direitos sobrevivenciais do ser humano. Com certeza. Mas eu considero que ainda estamos muito distante, pelo menos nos primeiros passos. Por quê, Cristina? O aquecimento global, se não vier de imediato um
combate mais agressivo, nós poderemos estar perdendo terreno difícil de recuperar. Com certeza. Aquilo que levaria milhões ou bilhões de anos para acontecer, bilhões não diria, milhares ou milhões de anos para acontecer, está acontecendo num espaço de 10, 20 ou 30 anos. Essa é a razão pela qual eu acredito firmemente no Estado Universal. Mas nós ainda estamos muito aquém daquilo que já deveríamos estar nesse momento para esses grandes desafios que apareceram para uma humanidade de 7 bilhões de pessoas. Na Europa, hoje, muita gente já fala do parlamento global, não é, Ives? Quer dizer, existe toda uma corrente pró-parlamento global. Também existe, eu estava me lembrando agora, um livro que saiu na década de 90, chamado A Quarta Onda. Não é o famoso A Terceira Onda, do Alvin Toffler, que foi mais da década de 70, mas no início da década de 90 tem um estudo até acadêmico, nasceu de 2 PhDs, sobre o que é a migração, tanto da corporação como da estrutura política para o século XXI. No âmbito da política, se coloca na quarta onda o emergir da biopolítica. No momento em que você tem a biopolítica como, vamos dizer, o novo desenho político, ela se torna planetária. Exatamente. Aí a biopolítica não é mais regional ou nacional, aí de fato os muros são derrubados. Exatamente. E o ser humano é entendido como uma grande fraternidade, exatamente, né? Concordo plenamente com o que você disse, Cristiana. Que bom. No próximo bloco, vocês vão conhecer um lado muito mais intimista do professor Ives Gandra Martins. Até já. Professor Ives Gandra Martins não entende apenas de todas as leis que regem o direito. Professor Ives entende profundamente da lei maior, a lei do amor. A par dos 50 livros que ele já publicou, de própria autoria, e provavelmente mais de 200 como coautor, nós temos livros de grande profundidade poética. Eu, por exemplo, tive o prazer e a honra de receber este livro, que se chama 100 Sonetos, onde ele escolheu, é uma coletânea de 100 sonetos entre os 500 que ele escreveu ao longo de sua vida. E ele entregou este livro para a sua amada esposa, Ruth, no dia em que eles completaram 53 anos de namoro. Ives, como você vai este ano? Você e Ruth vão completar 55 anos de namoro e vão completar também neste ano 50 anos de casado. Eu vou abrir aqui a página 54, 55 e vou ler um poema entre os maravilhosos sonetos que Ives dedica a Ruth. À noite. Quando te fito pela noite adentro, neste sossego que tua alma exalta, vejo um passado que não foi cruento, vejo um porvir no qual amor não falta. Resta o presente fruto do noturno, que salmodia a noite para ti, pescando estrelas por um mar soturno, cheio de sons que nunca iguais ouvi. A juventude faz-se mais distante, mas tu revelas sempre o mesmo encanto. Como a balada nobre de um infante, descubro-te, senhora de meu canto. Quando te fito à noite adormecida, percebo que tu és a minha vida.
Ives, eu estou tão arrepiada que a coisa foi subindo, subindo, e nesse momento eu senti todos os fios do meu cabelo. Quer dizer, levantou-se todo o meu cabelo, que é pesado. Não há definição para o amor, mas há expressão, não é, Ives? Amor é muito difícil, porque eu gosto tanto da minha mulher que é muito difícil falar, entende, sobre aquilo que se sente, não é? E foi amor à primeira vista. Como é que foi que vocês se conheceram? Na verdade, nós estávamos preparando em 53 para o cursinho, no cursinho para a Faculdade de Direito de São Francisco. Ela é minha colega advogada, e na época eu ganhei um prêmio de História. Sim. E nesse prêmio de História quem me entregou foi o Guilherme de Almeida. E o Guilherme sugeriu que eu fosse ao escritório dele para conhecê-lo. Então, eu disse que eu era poeta. Que maravilhoso. A pretensão de dizer que eu era poeta. Pretensão nenhuma, como vocês já viram. E o Guilherme me recebeu, gostou das poesias. Daí eu disse, olha, Guilherme, como nós estamos estudando... Ele me pediu para que eu o chamasse de você desde o primeiro dia. Disse, como nós estamos estudando as suas obras para o cursinho, literatura era importante no vestibular, eu poderia trazer alguns da minha turma para conhecê-lo. E eu trouxe a Ruth, mais 5 ou 6 colegas, e o Guilherme conheceu. Eu queria já há muito tempo me aproximar da Ruth, não conseguia, porque ela era bem distante. E nesta ida para o Guilherme, e a forma como o Guilherme recebeu, começou um ambiente que me permitiu declarar para ela o meu amor. Então eu digo sempre que o Guilherme teve uma importância muito grande. E o Guilherme ficou um grande amigo durante muito tempo, enquanto ele ainda recebia as pessoas, enfim, nós viemos a perder. E o Saulo Ramos, no livro Código da Vida, sim, ele faz menção àquele tempo em que ele, Saulo também, o Paulo Bonfim, a Lígia, eu e outros frequentávamos o escritório Barão de Itapetininga do Guilherme de Almeida. Então foi apadrinhado por um poeta, o nosso pela começo de própria amor. poesia, como a gente pode sentir nos 100 sonetos. Exato. E Guilherme foi uma figura notável, entende? Príncipe dos poetas brasileiros, a nova geração precisa ler Guilherme de Almeida e precisa ler 100 sonetos também, do Ives Gandra Martins, porque fala-se muito de reconstruir a vida nesse momento da humanidade. E não há como reconstruir a vida sem o sentimento, exatamente, não é, Ives? Mas eu estou convencido também, e Cristina, e vocês também dão um exemplo notável nisso, eu estou convencido que nós temos que reconstruir a partir da família. Quando se fala em ética, a ética empresarial ela tem que começar numa ética familiar. Quando se fala em ética na vida social, na vida política, ela tem que começar na vida familiar. Aliás, a Constituição brasileira, ela declara no artigo 226 que a família é a base da sociedade. Ora, se o Constituinte considerou que a base de toda a sociedade, todos nós sabíamos, mas isso agora é direito constitucional, está na Constituição, é a base. Esta preservação, a vida ética na família, auxilia a relação entre marido e mulher, a educação dos filhos, como levar, tudo isso termina tendo uma implicação positiva nas corporações, na vida empresarial, na vida profissional, na vida social. E é evidente que o amor, quando falo em ética, a ética fria, ela termina tendo a frieza, que eu diria, das geleiras. A ética, ela tem que ser exercida com amor, porque o amor à profissão, o amor às corporações, o amor a tudo que se pode fazer, quando é realmente intenso, denso, é um amor em que o conteúdo ético lá existe. É maravilhoso ouvir isso, Ives, porque eu também acredito inteiramente que a ética, na verdade, tem um nascedouro. E esse nascedouro é o coração humano. Exatamente. A ética, se a gente retomar a nossa sabedoria ancestral, nós vamos perceber que os chamados bons costumes nasceram da compaixão de um ser humano pelo outro, do olhar amoroso de um ser humano por todos os outros e aí por todos os outros seres vivos, não só por seres humanos. Eu definiria o seguinte, aproveitando o que você acaba de dizer. No verdadeiro amor e na verdadeira ética, você valoriza a qualidade do outro e faz com que perca a importância os seus defeitos.
Com certeza. Dá pouco valor aos defeitos e muito valor às qualidades, faz com que o amor ele cresça, e a ética está no fundamento de tudo isso. É maravilhoso poder ouvir o professor Ives Gandra Martins. Família, a base da ética. Amor, a base da família e, portanto, a base da ética. Ives, eu queria encerrar o programa pedindo para você, neste ano em que você completa com Ruth 55 anos de namoro, 50 de casado, eu queria encerrar com uma palavra sua para a Ruth. O que eu posso dizer é que tudo que eu sou na vida eu devo a ela. Inclusive um encontro com meu Deus, porque eu estava afastado graças a ela, família maravilhosa que ela me deu, de tal maneira que Ruth não é só o meu amor, mas foi o meu caminho de vida. Uma semana dos mais belos sentimentos para você. Até o próximo Mercado Ético.